Habilidade, velocidade, belos dribles e golaços. Um baixinho abusado, extremamente talentoso que nunca foi um super atleta, mas que sempre foi um super craque. Aquele jogador capaz de desestabilizar qualquer sistema defensivo, quebrar as linhas, como se fala hoje em dia, e que bem fisicamente só não fez chover com a camisa do Chelsea e foi um dos grandes da melhor geração da Bélgica na história, marcando o seu nome no futebol. Portanto, hoje a história é dele, Eden Hazard. Eden Michael Hazard nasceu no dia 7 de janeiro de 1991 em La Louvière, na Bélgica. Filho de ex-jogadores, o Hazard sempre esteve ligado ao mundo do futebol e veio de uma família com estabilidade financeira. Ele foi o primogênito da família e possui outros 3 irmãos. Começou a jogar futebol com apenas 4 anos e já era nítido que ele era muito talentoso e melhor que os meninos da sua idade. Então, quando jogava um torneio por um clube local, ele foi observado por um olheiro do Lille, que fez o relatório do garoto e enviou para a diretoria do clube, que fez o convite para que ele ingressasse nas categorias de base da equipe. Antes mesmo de estrear como profissional, já disputou o Mundial Sub-17 com a camisa da sua seleção, mas a Bélgica não jogou bem naquele campeonato e acabou eliminada ainda na primeira fase. O Hazard foi titular e destaque durante todo o torneio. E foi na temporada de 2007-2008, quando tinha apenas 16 anos de idade, que o Hazard fez as suas primeiras aparições no time principal do Lille. O pai do Hazard sabia que o Lille era um time importante no cenário francês e que seria um ótimo lugar para o seu filho ter a possibilidade de desenvolver o seu futebol. E foi no ano de 2008 que o Hazard debutou na seleção principal dos Diabos Vermelhos. Foi uma partida amistosa contra a seleção de Luxemburgo, que terminou na igualdade de 1-1. Ele atuou por 21 minutos nesse jogo e depois disso se tornou o nome quase certo em convocações para as eliminatórias do Mundial de 2010. Já na temporada de 2008-2009, o Hazard ganhou muito mais oportunidades e se firmou no time mesmo sendo bastante jovem. Com talento e capacidade para driblar e armar jogadas muito acima da média, foi eleito o melhor jogador da Ligue 1, ou seja, do campeonato francês, no qual Lille fez uma boa campanha, que resultou na 5ª colocação. Há boatos que ele chegou a jogar várias partidas sem sequer ter dormido na noite anterior e ainda assim ele destruía com o jogo. O meio-atacante disputou 35 partidas, marcou 6 gols e deu 4 assistências na temporada. E na temporada seguinte, cada vez mais adaptado e voando fisicamente, o Hazard era apontado como um dos jogadores mais promissores do futebol francês e mundial, ganhando cada vez mais holofotes do futebol europeu, tanto que foi eleito pelo 2º ano consecutivo o melhor jovem do campeonato francês e também entrou naquela seleção de 11 melhores do torneio. Levou o Lille à 4ª colocação na Liga Nacional. Na Europa League, o seu clube caiu nas oitavas de final. Jogando muita bola, o Hazard disputou 52 das 55 partidas que o Lille fez na temporada, marcou 10 gols e distribuiu 13 assistências. No campeonato francês da temporada de 2010-2011, o Lille, com um time muito forte e um craque em ascensão, desbancou o Olympique de Marseille, Lyon e PSG para conquistar aquele título nacional. Com 8 pontos a mais que o vice e somente 4 derrotas em 38 jogos, o clube conseguiu essa taça de maneira muito merecida. Dessa vez, o Hazard não foi eleito o melhor jovem, porque ele foi eleito o melhor jogador de simplesmente todo o campeonato com apenas 20 anos de idade. E foi o protagonista do triunfo da sua equipe. E além da Ligue 1, o PSG também faturou a Copa da França, quando bateu o PSG na final por 1-0 para ficar com essa taça. Mais uma temporada absurda e o assédio de times gigantes só crescia. Já na temporada de 2011 e 2012, o Hazard explodiu de vez, estava imparável. Seu time não ganhou títulos, caiu na fase de grupos da Champions e perdeu a Supercopa da França, mas mesmo assim ele se destacou demais, sendo novamente o melhor jogador do campeonato francês, em que o Lille terminou numa ótima 3ª colocação. 35 milhões de euros foi quanto o Chelsea desembolsou para contratar o jogador assim que a temporada chegou ao fim. Sendo assim, com a camisa do Lille, o Hazard disputou 194 partidas, marcou 50 gols, deu 53 assistências e ganhou 2 títulos coletivos.
chegou como a principal contratação do atual campeão da Europa na temporada de 12-13. Disputado por Manchester City e United, o projeto dos Blues foi o que mais seduziu o jogador e que não era mais uma promessa, e sim uma realidade. Mas, num contexto completamente diferente, disputando a liga mais forte do mundo, ele teria que provar seu valor, teria que começar do zero. E a adaptação do belga foi quase que instantânea, e ele já começou jogando muito bem. O Chelsea, por sua vez, perdeu a Supercopa da Inglaterra e a Supercopa da UEFA. Terminou a Premier em terceiro lugar e caiu ainda na fase de grupos da Champions. Mas isso foi bom, porque o time se classificou daí para a Europa League e triunfou. Bateu o Benfica na final por 2-1 e ganhou esse importante título europeu. Na temporada de estreia, o Hazard jogou 62 dos 67 jogos do clube na temporada, onde marcou 13 vezes e deu 24 passes para gols. Já na temporada de 2013 e 2014, o Chelsea acabou não ganhando taças. Voltou a perder a Supercopa da UEFA, dessa vez para o Bayern de Munique, e terminou a Premier em terceiro lugar. E foi longe na Champions, acabou caindo só na semifinal. Mais uma vez, o Hazard foi destaque do time na temporada, e na metade dela, ele deixou de vestir a camisa 17 para assumir de vez, de forma muito merecida, a camisa 10 do time. Então foi um dos jovens e promissores jogadores da ótima geração belga que veio ao Brasil como uma das sensações e cotada para ir longe. E isso de fato aconteceu. Ainda em fase de amadurecimento, os belgas chegaram até as quartas de final, quando com uma derrota por 1-0 para a Argentina, deram adeus à competição. Depois de um Mundial com 2 assistências em 5 jogos, o desempenho do Hazard jogando pelo seu clube foi simplesmente assustador. E para variar, ele foi o melhor jogador do time nessa temporada e dessa vez também o melhor jogador de todo o campeonato inglês. Na disputadíssima Premier League, ele se destacou tanto que foi o herói do título nacional com 3 rodadas de antecipação. Outro título importante dos Blues foi da Copa da Liga Inglesa. O Chelsea derrotou o Tottenham por 2-0 na final para ficar com essa taça. Nessa temporada, o belga disputou 54 partidas, balançou as redes 19 vezes e deu 13 assistências. Já na temporada de 2015-2016, o Hazard teve uma queda de rendimento. Chegou a ficar 30 jogos sem marcar, e com isso o time no geral também não jogou bem, uma vez que como principal jogador, ele era muito influente nas atuações da equipe. Já começou perdendo a Supercopa da Inglaterra para o Arsenal por 1-0, na Champions caiu nas oitavas e na Premier decepcionou, terminou apenas na 10ª colocação. O Hazard marcou um gol que decidiu o título do campeonato a favor do Leicester, no empate em 2-2 contra o Tottenham, e passou a ser muito cogitado no PSG, mas ele acabou optando por seguir sua trajetória em Londres. Quando a temporada chegou ao fim, disputou a sua primeira Eurocopa com a camisa da Bélgica. Hazard e seus companheiros começaram mal a competição, perdendo da Itália pelo placar de 2-0, mas se recuperaram e passaram de fase. Nas oitavas, vitória por 4-0 e atuação de gala, com direito a gol e assistência contra a Hungria. Porém, nas quartas de final, a Bélgica acabou sendo surpreendida e derrotada por 3-1 para o país de Gales, o que culminou na eliminação dos belgas. O Hazard foi o grande garçom isolado dessa Euro, deu 4 passes para gols nos 5 jogos que disputou, sendo assim um dos destaques da competição. Na temporada pós-Euro, o Hazard voltou a jogar no nível que estava acostumado e teve grandes atuações que ajudaram os Blues a chegar à final da Copa da Inglaterra. Entretanto, eles acabaram perdendo do Arsenal por 2-1. Ao menos, a equipe voltou a triunfar na Premier League. Sob o comando do italiano Antonio Conte, o Chelsea bateu o badalado Manchester City de Pep Guardiola para ficar com aquele título inglês. Pelo 4º ano, assim como 2013, 2014 e 2015, o Hazard entrou na seleção de 11 melhores jogadores da Premier e fechou essa temporada com 43 jogos, 17 gols e 7 assistências. Em 2017 e 2018, Chelsea voltou a disputar a Liga dos Campeões, porém acabou caindo na fase de oitavas de final.
Na Premier foi apenas o 5º colocado, teve de se contentar com uma vaga para a Europa League. E a temporada só não ficou em branco em termos de conquistas, porque o clube londrino venceu a Copa da Inglaterra, ao derrotar o Manchester United pelo placar mínimo, 1-0 na final, com um gol marcado justamente pelo craque. Então ele foi decisivo para a conquista do seu clube, nesse que foi o último jogo da temporada, terminando ela em alta e voando para a disputa da Copa do Mundo na Rússia. A Bélgica chegou no Mundial de 2018 na ponta dos cascos. Agora mais madura e calejada, a seleção do Hazard era tida como uma das favoritas à conquista da Copa. E agora, como capitão, o jogador tinha responsabilidade ainda maior. Passou da primeira fase sem qualquer dificuldade, derrotando a seleção do Panamá, Tunísia e Inglaterra. No jogo da Tunísia, o craque do Chelsea deixou 2. Nas oitavas de final, uma vitória épica de virada no último lance contra a seleção do Japão por 3-2. Nas quartas, apesar de não ter marcado ou dado assistência, o Hazard teve uma atuação incrível contra o Brasil. Ele criou diversas jogadas, ele infernizou a marcação e prendeu muito bem a bola no campo de ataque naquela emblemática vitória dos belgas por 2-1. Na semifinal, derrota por 1-0 para a França e eliminação, apesar da insistência dos belgas naquela partida, em que o Hazard também jogou muita bola. No jogo do terceiro lugar, vitória por 2-0 contra a Inglaterra, com um tento anotado justamente pelo Hazard. O belga recebeu a bola de prata daquela Copa, ou seja, ele foi o segundo melhor jogador do torneio, em que nas 6 partidas ele marcou 2 gols e deu 3 assistências, sendo o maior garçom da competição. E na eleição da Bola de Ouro, ele foi o 7º melhor jogador do planeta. Após diversos rumores de uma possível saída do interesse do Real Madrid, o Hazard permaneceu no Chelsea por mais uma temporada, onde o clube foi vice da Supercopa e da Copa da Inglaterra. Com poucas possibilidades de títulos na Premier, o Chelsea passou a priorizar a Europa League e saiu com o troféu. O Hazard colocou a competição no bolso, ele destruiu, ele jogou muita bola, sendo decisivo em todas as fases do mata-mata e principalmente, é lógico, na final, onde ele acabou com o Arsenal, fazendo 2 gols e dando uma assistência, na goleada por 4-1 diante dos Gunners. Uma despedida à altura da bola que o belga jogou com a camisa do Chelsea. Yeah, I think it's a goodbye, but in football you never know. My dream was to play in Premier League. I did this for 7 years in the biggest club in the world. So now maybe it's time for new challenge. Isso porque, semanas depois, o Real Madrid acabou com os burburinhos e anunciou de vez a contratação do atleta, que foi eleito o melhor jogador daquela Europa League e também, lógico, da final. Essa última temporada em Londres foi a melhor da carreira dele, que jogou 52 partidas, marcou 21 gols e deu 17 assistências, sendo eleito o 8º melhor jogador do mundo. Com a camisa do Chelsea, Eden Hazard entrou em campo em 352 oportunidades, marcou 110 gols, deu 92 assistências e ganhou 6 títulos. €115 milhões e um contrato de 5 anos foi o acordo entre Real Madrid e Hazard. O jogador herdou a mítica camisa 7 de Cristiano Ronaldo e sabia que teria uma responsabilidade imensa no maior clube do mundo. Só que o tamanho da expectativa depositada nele foi proporcional à decepção com a camisa merengue. Nessa primeira temporada ele sofreu com lesões e pouco atuou. O Real Madrid venceu a Supercopa da Espanha, derrotando o rival Atlético nos pênaltis por 4-1. Além disso, venceu também o grande campeonato espanhol, deixando o Barcelona para trás. Nessa primeira temporada em Madrid, o Hazard disputou apenas 21 jogos, marcou só 1 gol e deu 4 assistências. Na temporada seguinte, o Real Madrid não ganhou títulos e o nível técnico e físico do Hazard estava muito longe daquele jogador que brilhou com a camisa do Chelsea e era um dos melhores do mundo há apenas 2 anos. Uma lesão contra o PSG foi o início da ruína do craque. Ele voltou 3 meses depois e logo voltou a se machucar, ficando mais 4 meses de fora. E assim foi durante todo o restante da temporada. Ele mal voltava e se lesionava de novo. Com o adiamento da Eurocopa 2020 por conta da pandemia do coronavírus, o torneio veio a ser disputado em 2021. A Bélgica passou com folga da primeira fase, eliminou Portugal, mas aí acabou caindo diante da campeã Itália nas quartas de final. O Hazard acabou bem apagado e a Bélgica, apesar de chegar no mata-mata, não correspondeu às expectativas de desempenho.
Seguiu no Madrid na temporada de 2021 e 2022, e o panorama do jogador pouco mudou. Ele raramente ganhava oportunidades de Carlo Ancelotti e viu a ascensão de seus companheiros de posição, como Vinícius Júnior e Rodrigo. E na contramão disso, o clube, o Real, jogou muita bola nessa temporada. Com um futebol muito objetivo e mortal, os merengues só não venceram a Copa do Rei, isso porque eles ganharam a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões. Com viradas impressionantes, o Real bateu o Liverpool por 1-0 na final para ficar com a taça, a primeira e única orelhuda da carreira do Hazard. O belga foi figura frequente no banco de reservas e pouco jogou na temporada. Mesmo em má fase, foi convocado, titular e capitão na Copa do Mundo de 2018 com a seleção da Bélgica. Com diversos problemas internos de relacionamentos e uma geração envelhecida, a seleção pouco fez nesse Mundial. De Bruyne chegou a afirmar que o time estava velho demais e nem tinha chances. Começou vencendo o Canadá, mas depois de resultados negativos, caiu ainda na fase de grupos depois de um decepcionante 0-0 contra a Croácia. Os 3 minutos que o Hazard esteve em campo nesse jogo marcaram a despedida do jogador com a camisa do seu país, que após o torneio anunciou sua aposentadoria do futebol internacional. Vestindo a camisa da belga, Eden Hazard totalizou 126 jogos, marcou 33 gols, deu 36 assistências e não ganhou títulos. Na temporada de 2022 e 2023, o Madrid começou vencendo a Supercopa da UEFA, derrotando o Eintracht Frankfurt. Além disso, ganhou também a Copa do Rei e o Mundial de Clubes, em dezembro de 22. No mais, foi muito regular em todos os outros torneios, mas não conseguiu transformar isso em títulos ou chegar em finais. Completamente fora de ritmo e forma, o Hazard atuou em somente 10 jogos ao longo de toda a temporada inteira. Com seguidas lesões e até mesmo falta de vontade de continuar jogando, o jogador anunciou de forma até que surpreendente a sua aposentadoria do futebol com apenas 32 anos de idade. Sendo assim, defendendo o Real Madrid, o Hazard totalizou em 4 anos 76 jogos, 7 gols, 12 assistências e 8 troféus conquistados. Atuando pelos clubes entre 2007 e 2023, Eden Hazard disputou 622 jogos, marcou 167 gols, distribuiu 157 assistências e ganhou ao todo 16 títulos. Como você pode ver, o Hazard foi um jogador monstruoso, desequilibrante, genial e imparável no 1 contra 1. Brilhou muito e viveu anos de ouro no Lille e principalmente no Chelsea. Depois, no Real, sua carreira degringolou de maneira assustadora e ele se tornou um jogador irreconhecível, perdendo totalmente a vontade de jogar bola. Ele poderia, com certeza, ainda estar em atividade e ter números que já foram ótimos, ainda melhores, mas a decisão dele de parar com apenas 32 anos tem que ser respeitada e o seu legado e seus belos dribles e golaços com certeza ficará marcado. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!